Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O título da lição de hoje é Certamente Voltarei. Esse título, irmãos, ele está dentro de um contexto bem delicado. Primeiro que Jesus começa a falar ali no capítulo 13 que ele iria voltar para o céu. Ou seja, ele o deixaria, não ficaria com ele por todo o tempo. Em seguida ele fala de que ele iria ser traído. Ou seja, um de vocês vai me trair. E aí ficou aquele clima tenso, aquele clima angustiante entre eles. Quem vai trair? Será que sou eu? Senhor, eu vou trair? Aí Jesus vai dar uma ressalva, né? Aquele que molhar o pão comigo, esse é o que vai me trair. E em seguida, outra atenção, quando Pedro chega assim, Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Jesus vai e fala para ele, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Isso está aqui no capítulo 13 de João, e o verso 38. Eu lhe digo a verdade, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ou seja, aquilo que iria acontecer em relação a Pedro, de fato aconteceu, como nós tínhamos conhecimento aqui. Então, assim, o clima estava tenso em relação à traição. Pedro agora foi alertado de que ele iria negá-lo. Jesus disse que ia voltar, que não ia mais estar com eles. E aí, então, aquele clima fica numa tensão só. Mas em seguida, nos chama muita atenção. Jesus, no capítulo 14, começa a dizer o seguinte, olha, não deixe com que o seu coração fique perturbado. Trabalhe em seus pensamentos e ansiedades. Não os deixe ficar a tal ponto que vocês venham ficar angustiados. E interessante que o comentário bíblico adventista, quando ele traz uma tradução para o capítulo 14 e o verso turbar-se, não se turbe, ele diz assim, esse termo turbar-se quer dizer pare de deixar com que o seu coração se turbe, ou seja, parar de deixar vosso coração turbado, parar de deixar o seu coração perturbado, ansioso, angustiado. Essa significação eu fico pensando hoje, sabe, para as pessoas que sofrem de depressão, angústia, síndrome do pânico, sabe, para vocês eu queria dizer uma coisa muito clara e para mim também. Deus tem esperança para a sua condição e vida. Ele vai voltar. Deus seja louvado por isso, porque o nosso mundo não irá perecer aqui nessa condição. O pecado de fato irá perecer. Os ímpios irão perecer. Mas aqueles que estão com Cristo florescerão e terão em seu plano um propósito de vida diferenciado. Então, assim, nós temos evidências, irmãos, inúmeras na Bíblia sobre essas questões. Há mais de 2.000 promessas na Bíblia sobre a sua volta e o momento e o mundo de Cristo, quando ele voltar, o mundo que ele vai restaurar será totalmente diferente do que a gente tem hoje. Não mais dor, não mais angústia, não mais medo, não mais medo. Irmãos, isso é uma coisa muito dadivosa. É ruim demais sentir medo. Esse foi o primeiro sentimento que a gente vê na Bíblia descrito por Adão e Eva. Ouvi tua voz soar no jardim, tive medo e me escondi. A sensação de Adão ali foi totalmente diferente. Então aqui, diante dessa situação, o que a gente entende? Jesus deu uma clareza, o conforto em meio àquela angústia de que ele vai voltar. Ele deu a eles essa esperança de que o mundo não ficaria naquela condição. Ele iria restaurar em sua volta e o lugar que ele foi preparar caberia todas as pessoas. Irmãos, eu não vou ler todos os textos aqui, mas leia o capítulo 21 de Josué e o verso 45. Você vai ver assim, Deus cumpriu suas promessas. 1 Reis, capítulo 8, verso 56, fala assim, em Abraão foram cumpridas todas as promessas, em Moisés foram cumpridas todas as suas promessas. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, também descreve que suas promessas foram cumpridas. Então, assim, promessas que já foram confirmadas, nós temos. Aqui, em Salmo 145, verso 13, nós temos a fidelidade de quem prometeu. Fala de que Cristo tem autoridade para confirmar o que ele fez, porque foi ele que falou. E Jesus, que ele não tem a verdade, ele é a verdade, ele não contradiz com a sua palavra. Irmãos, primeiro temos que entender a promessa que é e quem disse a promessa. A promessa é sobre a volta de Cristo. E quem disse isso? Ele mesmo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, há muitos lugares. Só que interessante que alguns falam assim, há muitos quartos, como se fosse lugar de hospedaria, lugar de passar tempo, como Orígenes chegou a descrever isso
há um tempo atrás. Só que essa não é a significação. O local, de fato, é a morada onde nós vamos estar com Cristo para sempre. Nós vamos passar um tempo ali. Vamos morar para todo sempre. E por que eu creio dessa forma? Porque o contexto de Cristo aqui era que eles não ficassem perturbados sobre a sua ausência constante. E o termo que ele fala assim, voltarei, o termo quer dizer estou voltando. Ele não tinha nem ido, mas é uma frase tão esperançosa, como está lá o próprio João escreveu em Apocalipse 22, verso 12 a 15. Eis que cedo venho. Traduções falam assim, eis que em breve estou vindo, ou em breve voltarei, eis que venho sem demora. Então, quer dizer, esses textos nos deixam claro, essas traduções, de que a volta de Cristo ela é real e o tempo dele voltar não vai demorar. Embora alguns possam dizer assim, irmão Abel, mas isso já passa mais de 2000 anos e ainda não aconteceu. Graças a Deus que ainda não aconteceu, porque senão eu e você talvez estaríamos perdidos. O texto sagrado é muito claro, irmãos. Ele não quer que nenhum se perca, mas antes que todos cheguem ao arrependimento. Então, que eu e você possamos nos arrepender e, de fato, diante dessa situação, que Cristo está vindo, possamos estar aptos pelo Espírito Santo a receber a sua volta em glória e majestade. Que Deus te abençoe e que lhe prepare cada dia para esse dia que certamente acontecerá e não está longe, está bem breve, de acordo com a profecia e de acordo com o mundo como se encontra. Que Deus nos encha com essa esperança. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado porque certamente o Senhor vai voltar. E essa esperança, Senhor, inunda o nosso coração. Pedimos a Ti, Pai, que nos perdoe os pecados e nos dê força suficiente para continuar crendo em Tua palavra. Perdoa nossas faltas, Pai, te pedimos mais uma vez, e fortalece-nos a fé, nos dê um dia com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, irmãos. Um ótimo dia em sua presença. Se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos. Com nossa simplicidade, tentamos sempre trazer para você um conhecimento que vá acrescentar ao conhecimento, ao estudo da lição de escola sabatina. E juntos possamos crescer na graça e no conhecimento naquele que é o nosso professor Jesus Cristo. Forte abraço. Até o próximo estudo, se Deus quiser.